Olá, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Fique agora com a palestra do Vitor Soares no assunto IO-Link. Olá pessoal, eu sou o Victor Soares, sou engenheiro aqui na Moura Electronic, sou consultor de automação e hoje eu vim falar sobre o IO-Link. Estou participando aqui do Technology Days e a minha palestra hoje é sobre esse assunto. Bom, o que a gente espera de um protocolo de comunicação chamado IO-Link? Então a gente vou tentar nessa palestra responder a essas questões. Então, o que se espera desse conceito, de um conceito moderno e inovador, um custo-benefício orientado para o futuro, tempos menores de comissionamento, alta disponibilidade das plantas e um parceiro adequado. Finalizar aí indicando, tendo um norte também para quem busca se desenvolver nesse sentido, buscando um parceiro adequado. E a gente vai tentar responder essas questões, se isso é possível com o IO-Link. Legal? Bom, aqui são os 4 assuntos que a gente vai abordar nessa apresentação. A gente vai conceituar o sistema IO-Link, a gente vai falar sobre o menor tempo de comissionamento e como o IO-Link pode ajudar a gente nesse sentido. A gente vai falar sobre alta disponibilidade de máquinas e equipamentos e a planta no geral e um cliente final. E um parceiro certo no caminho para o futuro, orientando vocês nessa tecnologia. Bom, falando um pouco sobre o IO-Link e quebrando alguns conceitos, talvez, que a gente tem errados sobre esse protocolo, é que o IO-Link, na verdade, ele é um consórcio de mais de 150 empresas, no qual a Moura Electronic é uma delas. É a primeira tecnologia I/O padronizada mundialmente e segue uma norma internacional, a IEC 61131-9. Ela é independente do Field Bus, então é um protocolo totalmente independente, que você não fica à mercê do protocolo do PLC, do protocolo padrão ali de algum fabricante ou outro. Ele é totalmente universal, então dessas empresas, a gente tem mais de 150 empresas que fazem parte desse consórcio e todos os dispositivos IO-Link eles são comunicáveis entre si. Então, independentemente do fabricante, você consegue fazer a comunicação tendo e seguindo os protocolos IO-Link. No final, nesse arquivo que a gente vai disponibilizar para vocês, essa apresentação, eu deixo um link também do site que se chama iolink.com, é praticamente o órgão regulador dessa tecnologia, e aí você encontra todas as novidades, todas as informações referentes a esse protocolo. E é sempre legal para pesquisa, para se capacitar e para entender um pouco mais também sobre esse protocolo. Bom, passando uma régua, a gente tem uma pirâmide da automação, vocês estão vendo na tela a pirâmide clássica da automação com vários níveis. Então a gente gosta de falar que o IO-Link em si, ele não é um bus, ele não é um field bus, ele não é um protocolo de campo. Ele é um protocolo ponto a ponto. Então ele independe do Field Bus. Se você usa Profinet, Profibus, Ethercat ou Ethernet IP, o IO-Link ele é totalmente independente desse protocolo. E na pirâmide de automação, a gente tem as escalas. A gente começa com o sistema URP, o nível gerencial, a gente passa pelo nível de planejamento de produção, controle de produção, o nível de operação em si, com as interfaces homem-máquina, os sistemas escadas para visualização e diagnóstico, todo o nível de controle, passando pelos PLCs que provém o protocolo Field Bus, seja ele qual for, e a gente tem o nível mais baixo da pirâmide ali, que é o nível de campo. Então, o IO-Link, a gente posicionando o IO-Link no seu devido lugar, ele está justamente no nível de campo, conectando todos os sensores e atuadores, e entradas e saídas, fazendo essa comunicação, seja com PLC, ou que a gente vai ver um pouquinho mais adiante também, fazendo uma integração vertical com qualquer nível da pirâmide. Bom, seguindo no conceito do IO-Link, por que ele foi desenvolvido? O IO-Link em si, na sua concepção, ele tinha um grande desafio, que era justamente a integração do chão de fábrica com os sistemas de TI, os sistemas mecânicos e preditivos de uma fábrica, de uma operação. Desses sistemas de I/O, a gente tem vários tipos de sensoriamento, desde sensores de medida, detecção de objetos, sinais digitais discretos, como entradas e saídas, identificação de equipamentos, identificação de peças, ilhas de válvula, que comandam praticamente todos os acionamentos e movimentos aí dentro de uma indústria, ou seja por válvulas ou seja por motores. Geralmente a gente tem esses dois tipos de acionamento e de movimento dentro de uma indústria. E o grande desafio do IO-Link era justamente essa integração.
e ele veio para facilitar com uma conexão ponto a ponto, com uma conexão um pouco mais rápida também do que a gente geralmente tem, e que em uma das palestras, um dos meus colegas, né, aqui do Technology Days, ele falou sobre o conceito de instalação. Falando ali sobre a conexão ponto a ponto, o IO-Link é um dos conceitos que vem para facilitar e para ajudar também nesse sentido. Conexões mais rápidas e que ajudam a fazer essas conexões dentro do chão de fábrica, né? Pensando no chão de fábrica. Então ele veio para ajudar a gente nessa integração. Pensando nessa integração, por ser um consórcio aberto, onde, com vários fabricantes diferentes, e que esses fabricantes trabalham, seja independentes ou em parcerias para desenvolver a tecnologia, pensaram na integração vertical de tudo que a gente tem no chão de fábrica, dos I/Os discretos, dos blocos de válvula, dos diagnósticos ali que a gente tem referente a um sensor que está com algum tipo de problema, que está com algum fio quebrado. Então, seguindo a hierarquia da pirâmide de automação que a gente viu convencional, esses dados eles passariam, né, eles escalariam a pirâmide passo a passo, passariam por um controle, depois passaria para o sistema de operação, para o sistema de visualização, até chegar no nível gerencial. O IO-Link, utilizando o IO-Link no chão de fábrica, você consegue ter uma integração vertical desses dados. E o consórcio especificou 2 mapeamentos para essa integração. Pode ser via OPC-UA ou pode ser via JSON, né, disponibilizando esses dados via REST ou MQTT. Então você consegue fazer a integração do seu chão de fábrica para qualquer nível da pirâmide de automação, seja ele o nível gerencial, o nível de visualização, o nível de operação da fábrica. Você consegue ter uma maior flexibilidade também da disponibilização desses dados. Bom, tirando algumas dúvidas comuns referente a esse sistema, a gente tem aqui a classificação, né? O que é classe A, o que é classe B do IO-Link, ou versão 1.0 e 1.1. Na tela vocês estão vendo o exemplo dessas duas situações. Então a gente tem a classe A, por exemplo, é o primeiro tópico aqui que a gente está tocando, né? A gente pegou uma conexão M12 como padrão, e a classe A nada mais é que é o padrão do IO-Link inicial. Então ele foi definido, o IO-Link, né? Considerando o conector M12, você tem o pino 1 e o pino 3 como padrão alimentação. O pino 2 ele fica à mercê do fabricante. Então o fabricante ele pode definir como entrada ou saída, ele pode deixar esse pino inativo, e assim também o pino 5. E o pino 4 do conector M12, ele é obrigatoriamente, pela norma, ele é onde você disponibiliza a rede IO-Link. Já na classe B, também foi determinada pelo consórcio de que o pino 2 e o pino 5, eles provêm uma alimentação auxiliar quando você necessita de uma alimentação externa para algum dispositivo, seja uma válvula hidráulica que consome um pouco mais de corrente, ou algum outro tipo de acionamento que solicite uma potência maior, né? Que puxe uma corrente maior, então você consegue fazer essa alimentação externa. Então, basicamente, é isso que difere a classe A e a classe B do IO-Link. Muitas vezes se confundem com a parte de comunicação, com a velocidade de dados, mas isso a gente já está falando do tópico que a gente trata à direita nesse slide, que é a versão 1.0 e a versão 1.1 do IO-Link. Então, explicando melhor, né? A versão 1.0 do IO-Link, ela é considerada a versão inicial da etapa do protocolo. Então, é a versão que pega os dados do chão de fábrica, basicamente, então pega o sinal discreto, pega justamente, né, veio para ajudar nas conexões do campo, para poder fazer essas conexões plug and play de uma maneira mais rápida e levar, geralmente, por um controlador, por um PLC. Então ela não seguiu alguns protocolos que a versão 1.1 já veio seguindo desde a sua concepção. Então a versão 1.1 ela é uma atualização da versão 1.0 com alguns adicionais. Dentre eles, né, uma função de servidor de atribuição de parâmetros para qualquer dispositivo IO-Link, também uma velocidade, uma taxa de transmissão já pré-determinada e obrigatória para quando se tem essa versão 1.1, e o tamanho dos dados por processo é de no mínimo 32 bytes por porta. Então a versão 1.1 ela segue todos esses protocolos, todos esses quesitos que já não eram obrigatórios na versão 1.0 determinada pelo consórcio de empresas que são responsáveis pelo IO-Link. Então na imagem a gente consegue ver um exemplo, né? Quando você se tem um mestre versão 1.0, ele não vai comunicar com dispositivos 1.1. Já se você tem um mestre
IO-Link com a versão 1.1 disponibilizada, você consegue se comunicar com qualquer dispositivo, seja ele versão 1.0 ou versão 1.1. Bom, e por que utilizar o IO-Link? Por que se fala tanto do IO-Link? O que ele tem de diferencial, já que a gente está falando de apenas um pino no conector M12 que leva a essa comunicação? Bom, quando a gente se utiliza do IO-Link, a gente não está simplesmente comunicando um bit de entrada ou saída por canal, por sensor, que geralmente a gente tem no I/O discreto. O IO-Link ele consegue disponibilizar até 32 bytes de entradas e 32 bytes de saída por conexão master, por porta master IO-Link. Então você consegue fazer inúmeras ligações, você consegue, assim como no exemplo da imagem, ligar até hubs para você disponibilizar uma quantidade maior de sinais, ou utilizando o IO-Link para um ganho maior, para um ganho de disponibilidade, para um ganho de mais informações do seu dispositivo. Você consegue fazer essa comunicação de até 32 bytes para pegar tanto os dados de processo, dados do dispositivo e dados de evento. Esses dados, eles são os 3 dados característicos desse protocolo. E eles são separados, a gente está vendo os tópicos, né? Os dados de processo, eles são justamente os dados, os valores dos sinais, os valores de entradas, se tem um acionamento de uma saída ou não, se você está trabalhando com um sinal analógico, né, ele vai puxar essas informações do sensor. Os dados dos dispositivos já são informações sobre o próprio sensor, sobre o próprio atuador, como as características também de parametrização. Tudo isso a gente consegue armazenar nos dados de dispositivo. E esses dados eles são trocados tanto pelo mestre quanto o dispositivo e conseguem ser armazenados entre si. Então você não tem uma perca, né? Você consegue armazenar esses dados no mestre e geralmente para uma troca rápida, você consegue fazer essa troca, substituir esse dispositivo e os dados estão gravados no controle. Você não precisa parametrizar novamente e aí isso ajuda também no próximo tópico que a gente vai abordar. E os dados de evento são basicamente são as notificações. Uma eventual falha, um eventual acontecimento que venha ocorrer na sua planta, no seu processo produtivo, esses dados conseguem ser transmitidos até o controle e aí, utilizando uma comunicação vertical, a gente consegue subir esses dados para qualquer nível da pirâmide que a gente viu. Bom, e aqui um exemplo da utilização do IO-Link para distribuir I/O. A gente consegue, nós da Mura Eletrônica, a gente conseguimos especificar o conceito de instalação, o melhor conceito de instalação visando o custo-benefício, seja ele utilizando o IO-Link ou não. Né? Um dos nossos colegas fez essa apresentação justamente só tratando sobre conceitos de instalação. E aqui a gente vê um exemplo do lado esquerdo. A gente usa um Master IO-Link com 8 portas Master e somente 4 dispositivos realmente IO-Link. 4 dispositivos que a gente realmente está utilizando e está tendo todo esse ganho de dados e fazendo a captação dessas informações no campo. E utilizando hubs para fazer essa derivação também, que é uma disponibilidade do protocolo IO-Link. Do lado direito, a gente está utilizando um conceito chamado Cube67. Então a gente tem os módulos específicos, 3 módulos específicos para fazer a distribuição do I/O discreto e um único módulo que tem 4 portas Master IO-Link para fazer a comunicação com esses dispositivos, sejam eles conversores de sinais, blocos de válvula, ou um elemento luminoso, um elemento sonoro que você tem ali no campo, na sua máquina, para de repente te sinalizar quando essa máquina, quando esse processo tiver tido algum problema, tiver alguma parada ou está passando por alguma manutenção. Então, a gente consegue dimensionar o sistema de acordo com a sua necessidade e também utilizar o IO-Link nos pontos que são realmente necessários, sem perca de diagnóstico e sem perca de informação. Bom, falando sobre o menor tempo de comissionamento, por que o IO-Link ele pode nos ajudar nesse sentido? Então a gente tem alguns dados de alguns fabricantes de máquina que levavam 4, 5 dias para fazer um startup de uma célula robotizada e utilizando essas tecnologias chegam a reduzir para 4 ou 8 horas úteis. Então em menos de um dia de trabalho é possível fazer esse startup e esse comissionamento utilizando essas tecnologias. Esse é um exemplo esse exemplo que vocês estão vendo na tela é um conector para bloco de válvula. Então a gente consegue reduzir de 25 conexões para apenas 5 conexões, que é o protocolo IO-Link, que é o conector M12 IO-Link. Então a gente tem muitos exemplos desse tipo de conexão, quando você tem um DB25 ou um DB32, dependendo do bloco de válvula,
que essas conexões elas são feitas ponto a ponto, por solda, ou você tem alguns modelos de conectores que você coloca uma interface dentro do painel para você fazer essas conexões a parafuso. Já utilizando o protocolo IO-Link, a gente tem um quadro comparativo que a gente só tem 5 conexões e é justamente no conector M12. E essas conexões, muitas vezes, esses conectores muitas vezes já vêm com cabo injetado. Então isso, até na montagem desse cabo, a gente consegue diminuir tempo, né? Você consegue não ter essa montagem desse cabo, fazer essa conexão direta e plug and play. Então, comparando os dois conceitos, a gente tem aí, né, o grau de proteção, por exemplo, é um grau de proteção super baixo quando a gente está trabalhando com uma conexão DB25 e fazendo a conexão ponto a ponto dessas 25 conexões, contra um grau de proteção IP67, utilizando um conector M12 e o protocolo IO-Link. Então, a gente tem uma grande proteção, a gente tem a fiação também, ela é muito mais robusta do que quando a gente está utilizando a conexão ponto a ponto. Esse é apenas um dos exemplos quando a gente está trabalhando com o IO-Link. Bom, e falando de menor tempo de comissionamento, então a gente fala de parametrização simplificada. Então, os dispositivos, quando a gente está trabalhando com o IO-Link, você consegue gravar todos os parâmetros de sensores. Geralmente o pessoal utiliza sensores analógicos, né, sensores de pressão, e esses sensores demandam um tempo de parametrização. Quando a gente utiliza sensores convencionais e IOs convencionais, você tem que parametrizar, muitas vezes se parametriza, um fabricante de máquina, ele parametriza na sua planta e na hora de comissionar no cliente final, ele vai ter que refazer essa parametrização ou salvar alguns parâmetros específicos. Com o IO-Link não, você salva no controle e você simplesmente disponibiliza esses dados, né, para o dispositivo IO-Link, que já faz essa comunicação automaticamente. E aí, pensando no cliente final também, que quer fazer as suas alterações nos seus equipamentos, isso facilita bastante. Então, uma mínima interferência também no seu sistema, a gente consegue trabalhar com cabos blindados, depende do modelo do cabo que você está utilizando, mas o grau de proteção é sempre, geralmente, IP67, tem módulos também para trabalhar dentro do painel, mas a interferência ela acaba sendo mínima quando a gente compara com outros sistemas. Redução de conexões, então isso facilita bastante, a gente viu no exemplo anterior que a gente consegue reduzir uma conexão de 25 cabos, 25 conexões ali dentro de um conector, pouco espaço, né, uma dificuldade muito grande para fazer esse tipo de trabalho e você consegue reduzir drasticamente. Então, pensando também no cliente final que quer fazer alguma modificação e não tem um quadro de funcionários tão grande assim para poder fazer essas melhorias, a gente consegue trabalhar de uma forma reduzida e bem simplificada. Então, os dados de configuração eles ficam gravados no controle, isso facilita muito, tanto no comissionamento quanto na troca. Então, você consegue, não precisa chamar um especialista para poder fazer a troca de um dispositivo IO-Link, porque todos os parâmetros já estão gravados, né? Todas as configurações já estão gravadas no controle. O diagnóstico é muito mais fácil, então a gente viu que a gente tem 32 bytes de entrada e de saída para fazer essa comunicação com o controle, com a supervisão. Então isso também a gente consegue disponibilizar muitos dados ali, os dados de evento facilitam bastante no diagnóstico, então você consegue identificar a falha assim que ela ocorre, você consegue receber essa notificação e já ir no ponto certeiro de onde essa falha está acontecendo, e as conexões plug and play, dependendo aí do conceito que você está utilizando. Se estiver utilizando um conceito IP67, essas conexões ficam muito mais fáceis, e no conceito IP20 também, esses módulos geralmente já são protegidos e reduz aí drasticamente a quantidade de itens dentro do painel elétrico. E falando de alta disponibilidade, até alguns benefícios específicos para o cliente final, você consegue conectar e substituir os sensores e atuadores de uma forma bem flexível, né, como a gente foi frisado na apresentação a questão dos parâmetros, a gente consegue deixar esses parâmetros gravados no controle, então isso facilita muito essas trocas para manutenção em geral. A configuração é padronizada para todos os sistemas, então quando a gente está falando de IO-Link, por ser um consórcio de várias empresas, você tem um dispositivo de um fabricante X, você consegue substituir por um dispositivo de um fabricante Y, de um fabricante diferente, porque eles seguem a norma, uma norma mundial e padronizada para esse tipo de protocolo. Então você verifica, salva os parâmetros dos dispositivos todos padronizados, então independente do master você consegue fazer salvar esses dispositivos, salvar esses parâmetros, e integra facilmente todos os diagnósticos dos seus sensores e atuadores com qualquer nível da pirâmide.
além de reduzir os custos ao longo do ciclo aí da sua planta, né? Então você, a partir do momento que a sua disponibilidade ela aumenta, todos os seus custos operacionais, custos de manutenção e tempo de máquina parada, que a disponibilidade é justamente isso, a gente consegue reduzir drasticamente. E aí, para finalizar, falando de um conceito de instalação, né, em busca de um parceiro para esse tipo de solução, a gente tem a solução sob medida para qualquer tipo de aplicação. A gente tem consultores treinados aí para poder especificar o melhor custo-benefício para o cliente, de repente fazer duas ou três soluções diferentes para serem disponibilizadas para o cliente, e aí a gente consegue fazer a integração vertical desses sistemas via JSON, via OPC UA e conseguir disponibilizar os dados do chão de fábrica para qualquer nível hierárquico que vocês definirem ou tiverem a necessidade. Legal? Bom, a gente fica aberto para dúvidas, para sugestões. Muito obrigado e a gente se vê aí no Technology Days. Olá, muito obrigado por ter acompanhado essa palestra. E se você quiser acompanhar o restante dos conteúdos, fique à vontade, já estão disponíveis aí para o seu acesso.